Vamos conversar sobre o Alto da Compadecida? Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Gente, eu acho que a essa altura do campeonato não existe um brasileiro que não tenha assistido ou pelo menos ouvido falar do filme O Alto da Compadecida. Na minha nada humilde opinião, esse é o melhor filme brasileiro, é o que mais representa assim a alma do brasileiro. Eu sei que existem vários filmes que concorreram ou ganharam prêmios, tal qual Central do Brasil, agora Ainda Estou Aqui, Olga, Cidade de Deus, Tropa de Elite, dentre outros que são muito marcantes, mas eu não sei, pra mim, O Alto da Compadecida tem um peso emocional na vida dos brasileiros. Então, sempre que alguém fala sobre cinema nacional, o primeiro filme que vem à minha mente é esse. E poder finalmente fazer a leitura da obra que inspirou essa adaptação foi algo assim muito divertido, muito gostoso. Eu adorei fazer a leitura de Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que foi a obra escolhida para representar a Paraíba no nosso projeto dos estados do Brasil. No ano passado nós fizemos a leitura já de alguns estados, passamos pela Bahia, passamos por Ceará, Acre, São Paulo, dentre outros estados. Agora, no primeiro trimestre de 2025, nós lemos Paraíba. Nesse mês agora, de fevereiro, nós estamos fazendo a leitura de Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que é a obra escolhida para representar o estado de Minas Gerais. E depois nós vamos fazer a leitura de Alagoas, com a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Bom, vamos lá. Eu tô muito ansiosa para saber de vocês que fizeram a leitura agora em janeiro de Alto da Compadecida, o que vocês acharam. Quem acompanhou lá no Instagram viu que eu adorei, eu me diverti muito, eu dei muita risada com esse livro. Se você que não leu está se perguntando se a obra é tão engraçada quanto o filme, sim, é tão engraçada e até mais. O Ariano Suassuna criou essa história em formato de teatro, então talvez algumas pessoas podem acabar estranhando. Não é um estilo que eu costumo ler muito, acho que até então eu só tinha tido experiências assim com obras do Shakespeare, não conheço outros autores desse estilo, mas eu achei bem legal que no começo de cada ato ele dá a orientação para como montar o palco, que tipo de estrutura você montar, e daí ele dá opções de acordo com o tipo de orçamento, o tipo de espaço que você vai ter, dá orientações da hora de sair, da hora de entrar, a expressão que o ator tem que usar em dado momento. E nós temos também o personagem de um palhaço, que ele faz as vias do narrador, por assim dizer. Aí, indo para a história, a gente acompanha, assim, os dois personagens, o João Grilo e o Chicó, que são dois rapazes pobres que trabalham para um casal de padeiros. E eles acham muito injusta a vida deles, né, as necessidades que eles passam, principalmente depois que o João Grilo adoece e ele não é bem tratado por esses chefes, vendo inclusive o cachorro do casal sendo melhor tratado do que eles. E ele fica muito magoado e quer se vingar do casal de qualquer forma. Ele é mentiroso, salafrário, cria cada história cabulosa e ele tem uma lábia, uma argumentação que convence qualquer pessoa. Mas você vai lendo, você vai se divertindo e pensando como que é possível que esse povo cai nas traquinagens desse João Grilo. Mas é muito divertido. Pra mim, os melhores diálogos, os momentos mais divertidos são em que o João Grilo tá enganando o padre e o bispo, porque ele quer convencer eles a fazer o enterro do cachorro em latim, rezando a missa em latim. E ele convence um, depois convence outro, e usa da argumentação, aí bota um contra o outro. Gente, o tanto de risada que eu dei lendo esse trecho não tá escrito. Bom, gente, como eu falei, eu acho que não vai ser spoiler, porque eu sinceramente acredito que a grande maioria dos brasileiros conhecem qual que é a sinopse, né, qual que é a história, mas acontece um ataque de cangaceiros ali naquela cidade e várias pessoas morrem, várias pessoas são assassinadas ali pelos cangaceiros, incluindo o personagem do João Grilo, o bispo, o padre, e no livro tem alguns personagens que não aparecem no filme, da mesma forma que no filme tem alguns personagens que não existem na história original. E acontece de ele ir lá pro julgamento final, encontrar com Jesus Cristo, com o diabo e com a
Compadecida, né? Usando do seu poder de argumentação, pedindo pela misericórdia da Maria, Mãe de Deus, ele consegue enganar a morte. E, enfim, a história é só diversão. Eu super recomendo que vocês façam essa leitura. Eu tenho certeza absoluta que esse livro aqui, mesmo sendo lido agora em janeiro, já vai ficar no meu top ali, nos meus favoritos do ano. Algumas coisas que eu achei interessante de comentar com vocês. Além, é claro, dessa questão de que existem alguns personagens no livro que não foram retratados no filme, como é o caso do sacristão. Muitas das coisas que aparecem que o sacristão fala, na verdade, unificou no personagem do padre. Na cena lá do julgamento, não é apenas o demônio, tem o demônio e o encourado. São dois personagens diferentes. Lá no filme a gente sabe que é um só. Mas, por outro lado, no livro, por exemplo, não existe a personagem da Rosinha, que é a filha do Major Antônio Moraes. O Major Antônio Moraes, sim, existe, mas também é um papel bem reduzido. Não tem aquela cena do arrancar a tira de couro, não tem mais nenhuma gota de sangue, que inclusive, vou adiantar pra vocês, foi um trecho do filme inspirado, na verdade, em qual livro? Mercador de Veneza, do Shakespeare. Sim, tanto o livro do Ariano Suassuna quanto o filme Auto da Compadecida trouxeram inspirações de outras obras, mas eu explico. Aqui no comecinho, ele traz alguns trechos que foram usados de inspiração pelo Ariano Suassuna como parte integrante da história. Por exemplo, o trecho que o diabo reclama da Compadecida e fala: "Ah, lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete", e daí a argumentação da mãe e a resposta de Jesus. Esse trecho, na verdade, é inspirado em O Castigo da Soberba, que é uma obra popular recolhida por Leonardo Mota junto ao cantador Anselmo Vieira de Souza. O Enterro do Cachorro, em latim, é um fragmento da obra O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barro. O Ariano Suassuna, ele pegava contos e histórias populares que eram sempre repetidas nas rodas, nas famílias, e ele trouxe essas histórias populares, esses trechos e fragmentos populares, para a história do Auto da Compadecida, para esse teatro. E eu achei muito legal saber disso, porque quando eu fiz a leitura de O Mercador de Veneza, do Shakespeare, lá em 2011 e 2012, eu reconheci aqui nesse trecho a inspiração pro filme em que o Major Antônio Moraes fala que vai arrancar uma tira de couro. E daí a argumentação da Rosinha é: mas não pode cair nenhuma gota de sangue. Essa argumentação, essa cena é inspirada nessa obra aqui. Pra você saber o porquê, você tem que ler. E daí eu achei muito legal, muito interessante que os diretores, né, quando foram fazer a adaptação, se inspiraram da mesma forma que o Ariano Suassuna se inspirou nas obras populares. Então eles também fizeram esses recortes e trouxeram para a história, para a adaptação, esses ajustes para complementar, para deixar com mais aspectos populares, mas também aspectos da literatura mundial. Gente, enfim, como vocês podem muito perceber, eu adorei essa leitura, eu me diverti bastante, eu super recomendo para vocês. Eu recomendo que, se vocês ainda não conhecem o livro, se vocês ainda não conhecem o filme, por favor, assistam. Talvez alguém vá me perguntar, então eu já vou adiantar. Eu sei que recentemente, no final ali do ano de 2024, saiu uma continuação de O Auto da Compadecida. Eu pretendo assistir? Não, gente, eu não pretendo assistir. Por quê? O Auto da Compadecida tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu tenho uma memória afetiva com esse filme. Inclusive, uma curiosidade aleatória que eu vou compartilhar com vocês. A primeira vez que eu assisti O Auto da Compadecida, eu devia ter, o quê? Uns 8, 9 anos. Tava passando na sessão da tarde e o meu pai tinha comprado pamonha pra gente comer. E eu tava sozinha em casa e eu fiquei assistindo Sessão da Tarde comendo pamonha. Gente, eu tenho 32 anos. Não tem
uma vez na minha vida que eu comi pamonha sem pensar em O Alto da Compadecida e não teve uma vez sequer que eu reassisti O Alto da Compadecida e não fiquei com vontade de comer pamonha. Não sei, ficou essa memória afetiva, ficou essa associação e eu gosto tanto do filme, eu gostei tanto da adaptação e depois de fazer a leitura do livro, eu concluí que essa continuação não faria sentido pra mim. Depois, é claro, de assistir a crítica da Isabela Boscov a respeito disso e depois que uma amiga minha foi ao cinema e ela me deu o feedback dela, eu concluí que eu não ia querer assistir essa adaptação porque eu tenho um pouco de receio de que vai meio que manchar a imagem que eu tenho do filme ou meio que abalar essa minha memória afetiva. Não sei explicar, mas eu sei que eu acho que eu não tô com vontade de ver. Mas daí eu gostaria agora de saber de vocês que fizeram já essa leitura, o que vocês acharam da obra, o que vocês gostariam de apontar e de compartilhar, por favor, deixem nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!